aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sopro da Palavra. Que a paz do Senhor esteja com todos. Olá, pessoal. Que alegria estar aqui de novo para a gente mergulhar na palavra. Isso aí, pega a sua Bíblia aí e abre lá em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Hoje a gente vai conversar sobre uma passagem muito conhecida, muito impactante. A mulher apanhada em adultério. Uma história que, nossa, fala muito sobre julgamento, graça, perdão. Tem muita coisa para a gente extrair daí, né? Com certeza. A cena começa com Jesus ensinando no templo, logo de manhã. Ele tinha passado a noite orando no Monte das Oliveiras e aí volta para o templo para ensinar o povo que se reunia ali. E é nesse momento, né, que o clima muda completamente. Chegam os escribas e fariseus e eles não chegam sozinhos. Não mesmo. Eles trazem uma mulher pega, segundo eles, em flagrante adultério. Colocam ela no meio de todo mundo. Uma humilhação pública, né? Exatamente. E a intenção deles, como o texto deixa bem claro, não era exatamente buscar justiça pela lei. Era testar Jesus, armar uma cilada para ele. Sim. Eles chegam já com a acusação e a lei na ponta da língua. Dizem, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. É interessante notar, e alguns estudos apontam isso, que eles citam a lei de Moisés provavelmente se referindo a Levítico 20.10 ou Deuteronômio 22. Só que tem um detalhe crucial aí, né? Qual detalhe? Fala pra gente. A lei que eles mencionam, na verdade, ela previa a morte para ambos, o homem e a mulher envolvidos no adultério. Mas e o homem? Onde ele estava? Boa observação. Ele não aparece na cena. Isso já levanta uma suspeita enorme sobre a real intenção daqueles líderes religiosos, né? Parece que a mulher era só um peão no jogo deles para pegar Jesus. Exatamente. A ausência do homem mostra que o interesse não era cumprir a lei na íntegra, mas usar a situação para criar um dilema para Jesus. Eles perguntam, tu, pois, que dizes? É uma pergunta carregada. Colocava Jesus numa encruzilhada. Tipo assim, sem saída aparente. Sim, porque olha só o dilema. Se ele concordasse com o apedrejamento, ele poderia entrar em conflito com a autoridade romana. Naquela época, só os romanos tinham o poder de executar a pena de morte na Judéia. Entendi. Ele estaria, de certa forma, usurpando uma autoridade que não era dos judeus naquele momento. Isso. Por outro lado, se Jesus discordasse do apedrejamento, se ele dissesse não apedrejem, aí eles o acusariam de quê? De desrespeitar a lei de Moisés, de ir contra as escrituras. Complicado, né? Qualquer resposta parecia levar a um problema sério para ele. Era uma armadilha muito bem pensada. Uma armadilha perfeita, na visão deles. E o que Jesus faz? É aí que a história fica, nossa, genial. Ele não responde imediatamente, né? A reação dele é totalmente inesperada. Ele se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Imagina a cena, a tensão no ar, todo mundo esperando uma resposta, os acusadores ali prontos para pegar qualquer palavra dele, e Jesus em silêncio, escrevendo na areia. O que será que ele escreveu, hein? O texto não diz. Há muitas especulações, claro. Alguns pais da igreja, alguns comentaristas, sugerem que ele poderia estar escrevendo os pecados dos próprios acusadores. Outra interpretação também bem interessante é que ele poderia estar escrevendo os 10 mandamentos. Tipo assim, lembrando a eles que a lei é muito mais ampla do que aquele ponto específico que eles estavam usando para acusar. E que todos ali eram transgressores da lei de alguma forma. Faz sentido. Seria uma forma silenciosa, mas muito poderosa, de confrontar a hipocrisia deles, né? Colocar um espelho na frente deles. Exato. E enquanto ele escrevia, eles continuavam insistindo, perguntando, queriam uma resposta verbal. E aí, depois desse momento de silêncio e escrita, ele se levanta e finalmente responde. Mas a resposta? Que resposta? É a frase que ecoa até hoje, né? Jesus olha para eles e diz: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Uau! Que reviravolta! Ele não anula a lei, mas ele leva o padrão do julgamento. Ele muda o foco da mulher para os acusadores. Totalmente. Ele não diz não apedrejem, nem apedrejem. Ele diz, ok, a lei manda apedrejar, certo, mas quem aqui tem moral, quem aqui está completamente limpo, sem pecado nenhum, para executar essa sentença? E o impacto disso é imediato, né? O texto diz que, ouvindo isso,
E acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um por um. Um por um. Começando pelos mais velhos, os que talvez tivessem mais tempo de vida e, consequentemente, mais pecados acumulados na consciência, ou talvez mais sabedoria para reconhecer a própria condição. É uma cena muito forte. Imagina aquele grupo se dispersando silenciosamente. Ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra. Ninguém se qualificava. Isso revela algo fundamental que a Bíblia ensina: a universalidade do pecado. Como Paulo diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ali, naquela cena, isso ficou escancarado. Ninguém ali era inocente. E é interessante pensar nos tipos de pecados que aqueles homens poderiam ter, né? A fonte que a gente analisou sugere vários. Talvez orgulho, cobiça, idolatria escondida, mentira, até mesmo adultério em seus corações, como o próprio Jesus ensinou no Sermão do Monte. Exato. O pecado não é só o ato externo, né? Jesus já tinha ensinado que olhar para uma mulher com intenção impura já é adulterar no coração. Quem ali poderia dizer que estava livre disso? Ninguém. E no fim, fica só Jesus e a mulher, ali no meio do templo. Que momento, hein? Depois de toda aquela tensão, aquele confronto silencioso. E Jesus se levanta de novo porque ele tinha se inclinado para escrever mais uma vez depois que falou e pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Uma pergunta gentil quase. E a resposta dela é simples e direta: ninguém, Senhor. E aí vem a declaração final de Jesus para ela: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Poderoso demais. Ele oferece perdão, graça, mas também uma direção clara, uma exortação à mudança. Não é uma graça barata. Tipo, tá tudo bem, pode continuar errando. Eu te perdoo, te dou uma nova chance, mas agora mude de vida. Perfeito. É a combinação da misericórdia e da verdade. Ele não minimiza o pecado dela. O adultério é pecado. Mas ele oferece um caminho de restauração, não de condenação. E essa história nos leva a pensar sobre a natureza do pecado em si, né? O material que a gente usou como base faz uma distinção interessante. Sim, fala um pouco sobre isso. Ele distingue entre pecado no singular, como a raiz do problema, a condição humana herdada desde o Éden, aquela inclinação que nos separa de Deus, que afeta a nossa natureza inteira. Nossa mente, nossa vontade, até nossa percepção das coisas. Lembra de Adão e Eva? Depois que pecaram, perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. O pecado distorceu a visão deles. Exato. E distingue esse pecado raiz dos pecados no plural, que são as manifestações dessa condição. Os atos como adultério, mentira, roubo, cobiça, idolatria, etc. A mulher cometeu um pecado, ato, mas todos ali, incluindo os acusadores, carregavam o pecado, condição. Faz sentido? Totalmente. É como uma doença, o pecado raiz e seus sintomas, os pecados específicos. Jesus não veio só para tratar os sintomas, ele veio para curar a doença na sua origem. E falando em sintomas, a questão da sexualidade é abordada também, né? Como o pecado afetou essa área. Sim, a fonte que a gente está usando ressalta que o sexo foi criado por Deus como algo bom, um presente para ser desfrutado dentro do casamento, para a procriação, para a união íntima e expressão de amor entre o casal. A Bíblia fala do leito sem mácula em Hebreus, né? Isso. Mas, como outras áreas da criação, a sexualidade também foi afetada pela queda, pelo pecado. E aí surgem as distorções. A imoralidade, a culpa, a vergonha, o uso egoísta do outro, tudo aquilo que foge do plano original de Deus. O material até menciona rapidamente os tipos de amor eros, paixão física, filéu, amizade, afeto e ágape, o amor incondicional, divino, para mostrar que o pecado muitas vezes nos prende nas esferas mais básicas e nos impede de viver a dimensão mais plena do amor, que é o ágape, o amor de Deus refletido em nós. E qual a solução que a fonte aponta para essa condição toda? Para essa luta contra o pecado, seja ele qual for, inclusive na área sexual. A solução, segundo o material e, claro, segundo a própria palavra de Deus, não é simplesmente um esforço humano de tentar ser melhor. Não é só força de vontade. É uma transformação que vem de dentro para fora. Uma transformação radical, né? Exatamente. É o que a Bíblia chama de novo nascimento, regeneração. Acontece pela fé em Jesus Cristo.
Quando a gente crê nele, recebe o Espírito Santo e ele nos dá uma nova dimensão, um poder que não tínhamos antes para resistir às tentações. É como diz lá em Romanos 12, que a fonte cita: sermos transformados pela renovação da nossa mente. E também o Salmo 119. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra e o Espírito Santo trabalhando juntos nessa transformação. Isso mesmo. Não é que a gente se torna perfeito da noite para o dia. A luta continua, mas agora temos as armas certas. O poder de Deus agindo em nós para vencer as paixões da carne e para guardar puro o nosso caminho, como diz o salmista. A vitória vem através de Cristo. Pessoal, olha que profundidade essa passagem nos traz. É muito mais do que só uma história sobre adultério. É sobre a condição humana, sobre julgamento e hipocrisia, mas principalmente sobre a graça e o poder transformador de Jesus. Verdade. E olha, se você está nos ouvindo agora e talvez se identifique com a mulher da história, ou mesmo com os acusadores, sentindo o peso do pecado, saiba que a mensagem de Jesus é a mesma hoje. Ele não te condena, mas te chama ao arrependimento e a uma nova vida. Exatamente. E para você que está acompanhando a gente aqui no Sopro da Palavra, conta pra gente o que mais te tocou nessa história. Qual lição você tira para sua vida? Deixa seu comentário aí. A gente adora ler e interagir com vocês. Isso mesmo. E se esse episódio falou ao seu coração, não guarda só para você. Compartilha com seus amigos, sua família, nos seus grupos. Vamos espalhar essa palavra. E claro, se ainda não é inscrito no canal ou não segue o podcast na sua plataforma preferida, faça isso agora para não perder nenhum episódio. Os links estão todos aqui na descrição. Então, resumindo o que vimos, Jesus, com uma sabedoria divina, expôs a hipocrisia dos acusadores e a condição de pecado de todos. Ele não ignorou o erro da mulher, mas ofereceu perdão e um chamado claro à mudança. Vá e não peques mais. E fica aquela reflexão final que o material inspira, né? Jesus escreveu na areia, algo temporário, que o vento ou a chuva apagam facilmente. O que isso nos diz? Boa pergunta. Talvez sobre a transitoriedade do julgamento humano. Ou quem sabe, um símbolo de que os pecados que confessamos e deixamos são apagados pela graça de Deus. Não ficam registrados para sempre contra nós. Pode ser. Contrasta com a transformação que ele oferece, que é duradoura, eterna. O registro na areia se vai, mas a nova vida em Cristo permanece. Fica aí pra gente pensar, né? Com certeza. Muita coisa para meditar. E como a gente sempre faz aqui no Sopro da Palavra, queremos terminar com um momento de oração. E também um convite. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado por essa história tão rica que nos ensina sobre Tua graça, Tua misericórdia e Teu chamado à santidade. Pai, nós reconhecemos que somos todos pecadores, que muitas vezes falhamos, que muitas vezes somos rápidos em julgar os outros e lentos em olhar para as nossas próprias falhas. Perdoa-nos, Senhor. Assim como o Senhor perdoou aquela mulher, perdoa-nos também. Lava-nos com Teu sangue precioso. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz dizendo: nem eu tampouco te condeno. Mas também a ouvir o chamado: vai e não peques mais. Dá-nos força pelo Teu Espírito Santo para vivermos uma vida que Te agrada, uma vida de transformação. E Pai, se há alguém ouvindo agora que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, alguém que se sente preso no pecado, condenado, sem esperança, nós oramos para que Teu Espírito toque essa vida agora. Que essa pessoa entenda que Jesus veio exatamente para ela, para oferecer perdão, reconciliação e uma vida nova. Isso mesmo. Se você que está ouvindo sente esse toque de Deus no seu coração, se você reconhece que precisa desse perdão e dessa transformação, nós te convidamos a fazer uma oração simples, aí onde você está. Diga para Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do Teu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou. Eu Te recebo agora como o meu único e suficiente Salvador e Senhor. Entra na minha vida, me perdoa, me transforma e me ajuda a viver para Ti a partir de hoje. Amém. Se você fez essa oração, saiba que houve festa no céu.
Procure uma igreja evangélica séria perto de você, leia a Bíblia, comece a caminhar com Jesus e conta pra gente também. Manda uma mensagem, queremos celebrar com você. É isso, pessoal. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Obrigado pela companhia em mais este Sopro da Palavra. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau! Valeu, gente. Até mais.